Alô, meus amigos do esporte, aquele abraço. Eu sou o João Reder, esta é a TV Assembleia. Estou aqui para apresentar mais uma edição do SP Esporte, focalizando tudo o que acontece no universo esportivo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos focalizar, estamos encerrando o ano, focalizar o balanço do Brasileirão na sua edição de 2011. Vamos falar tudo o que aconteceu nesse campeonato, a análise precisa dos melhores cronistas esportivos da televisão brasileira e hoje com um convidado nosso especial, que é o deputado Jorge Rato. Mas antes, eu apresento para vocês o comentarista do nosso programa, Luiz Ademar, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, da Rede Globo, da Sport TV. Ademar, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui a brilhantar o SP Esporte numa dessas últimas edições, já que estamos fazendo do balanço do campeonato de 2011. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, é prazer estar aqui com os amigos, com o Mário Marinho, grande presidente da CESP, 2 vezes, jornalista extremamente competente, com o deputado, com você, grande amigo, fico muito satisfeito de estar no programa, prazer é todo meu, quando precisar é só convidar. Me chama que eu vou. Eu vou, tô nessa. Muito obrigado pela atenção, viu, André? Eu agradeço o carinho de vocês e é sempre uma honra participar. Deputado Jorge Rato, hoje pela primeira vez, ele está contente. Estou feliz. No balanço do Brasileirão 2011, vai dar Coringão, né, deputado? João Reder, eu quero externar aqui o meu sentimento, dizendo da alegria de estar com você nesse programa SP Esporte, da Alesp, e também com o Luiz Marinho, o Ademar. Luiz Ademar e Mário Marinho. Então, eu acho que esse campeonato foi muito bom, um campeonato disputadíssimo, né? E vamos aí, estamos à disposição. Mário Marinho, cronista esportivo que também participa hoje do balanço final do Brasileirão 2011. Marinho, obrigado. Ô, João, estou sempre aí, né, João? Estou sempre à disposição, é sempre um prazer muito grande estar participando aqui, estar discutindo com pessoas tão competentes, com os amigos, companheiros, sempre muito competentes e sempre com ideias surgindo aqui, ideias novas, papo muito legal. Enfim, você vai ter uma hora aí muito agradável com a gente e a gente com você. Pessoal, infelizmente parece que justamente houve uma sucessão de coincidências incríveis e justamente neste ano, no momento, no dia exato em que o Corinthians se tornava campeão, nessa madrugada tinha falecido Sócrates, um dos jogadores mais emblemáticos do futebol corintiano. Na minha opinião, o maior jogador que passou pelo Corinthians foi o Rivelino, mas o mais diferenciado, sem dúvida, foi o Sócrates. E por uma incrível coincidência, ele vem a falecer justamente justamente no dia em que o Corinthians se sagra campeão do Brasileirão 2011. No fim, ficou a grande imagem, a grande lembrança, saiu dos campos, saiu das telas para entrar para a história, né, deputado? É verdade. Foi um dia triste para os corintianos, triste para o povo brasileiro, até porque Sócrates era o nosso grande ídolo, jogador de seleção, um atleta renomado e esse grande jogador que deixa muita saudade. E eu tive a oportunidade de viajar com ele num cruzeiro, né? E aprendi esse lado bom, humano do Sócrates, que é colega meu de profissão. Aliás, eu era para ser colega dele lá em Ribeirão Preto. Eu ingressei na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e acabei não fazendo. E eu estava lá no Pacaembu, aquela homenagem que todos fizeram de pé, os jogadores do Palmeiras também, até eu lá de pé, fazendo aquele gesto, né, do Sócrates. Aquilo comove a todos nós. E é uma pessoa que sempre deu grandes alegria para os corintianos e para o povo brasileiro. Vamos rever então na tela um pouco do que apresentou nos campos o doutor Sócrates brasileiro. Confira comigo. Durante a democracia corintiana, a conquista do Campeonato Paulista de 83. Na primeira partida da decisão, 1-0 em cima do São Paulo e o gol foi de Sócrates. Na estreia do Mundial da Espanha, golaço contra a União Soviética na vitória por 2-1. Vitória de virada, por sinal.
Depois de um frangaço do Valdir Pérez, né? Exatamente. Mas foi um belíssimo gol mesmo, não, Marinho? Belíssimo. Olha, Belíssimo, que pintura, hein? belíssimo gol do Sócrates, belíssima atuação durante toda a Copa de 82, né? Uma atuação realmente primorosa. Em 86, no México, gol de pênalti no triunfo sobre a Polônia. O Brasil venceu por 4-0 essa partida. Em 82, na famosa tragédia de Sarriá, o gol do Magrão não evitou a derrota por 3-2 para a Itália, de Paulo Rossi, e a eliminação de uma das melhores seleções de todos os tempos. Mário Marinho, o que foi Sócrates para o futebol brasileiro? Olha, Sócrates é realmente um fenômeno, né? Fantástico. Primeiro que ele foi um grande jogador de futebol, sem jamais ter sido atleta, né? E o deputado Jorge Rato, que foi companheiro dele, sabe muito bem disso, que ele optou por estudar, né, e jogar apenas quando já tivesse completado lá, o seu curso de medicina. E daí não se completou como atleta. Se tivesse completado como atleta, ele seria certamente o segundo maior jogador de futebol do mundo. Ele estaria atrás de Pelé e na frente do Maradona. Quanto ao Corinthians, eu concordo com você de que o Rivelino foi o maior jogador para o Corinthians, o maior jogador, até por tempo de futebol, mas o Sócrates foi mais espetacular e foi mais eficiente, né? Até porque o Rivelino, com todo o brilhantismo dele, não conseguiu dar título para o Corinthians, o Sócrates conseguiu. Então, o Sócrates realmente foi um fenômeno, é uma coisa fantástica como jogador de futebol, sem jamais ter sido um exemplo de atleta. Luiz Ademar, quem no Corinthians foi mais importante? Na sua opinião, Rivelino ou Sócrates? Se você for analisar pela genialidade, eu entendo que o Rivelino pode ter sido mais. Mas se você for analisar pelos títulos, pelo engajamento, porque a gente está falando muito do Sócrates como jogador, mas o Sócrates era um sujeito engajado politicamente, participou ativamente do movimento das diretas já, Ele era um cara preocupado com a parte social, econômica do país, sempre tinha uma opinião formada a respeito de alguma coisa, o que é mais bonito. Entre o final da década de 70 e 80, ele era o cara do Corinthians, ele é o cara que tinha o poder. Porém, aí ele criou a democracia corintiana para dividir um poder que seria dele. Ele poderia falar, eu quero tanto de bicho, eu quero isso a mais, eu quero aquilo a mais, pelo contrário. Poderia, né, Luiz? Poderia ter sido um reinado. Exatamente, uma dinastia do Sócrates. E ele não quis isso, pelo contrário. O roupeiro tinha o mesmo voto que ele tinha. Quer dizer, então, se você vê, é um cara que foi um sujeito, acima do jogador de futebol, porque ele não foi atleta, concordo com o Mário Marinho, tinha um sujeito engajado politicamente, socialmente e preocupado com as questões do futebol fora de campo. Então, era um cara que a gente tinha que admirar como ser humano, principalmente. Inclusive, não se tem notícia de que ele tenha prejudicado alguém na sua carreira, de que tenha feito alguma maledicência, né? Você vê um exemplo? O Sócrates não tem, todos os jogadores lá no Hall da Fama do Corinthians, do Parque São Jorge, ele se recusou. Aí porque ele entendeu que o André Sanches, o atual presidente, que até que na minha opinião vem fazendo um bom trabalho, ele era da época do Dualib, da época da MSI, então por isso quando ele foi convidado ele falou, não, com o André Sanches na presidência eu não vou. Você vê como ele era engajado politicamente. Qualquer manchinha que tinha alguma pessoa, ele não se juntava com essa pessoa. E foi o que ele fez. Você fala dessa questão de ter prejudicado ou não um companheiro, uma coisa assim, né? Pois é, ele engoliu o Leão. Ele detestava o Leão. O Leão era goleiro do Corinthians nessa época da democracia e o Leão jamais participou de alguma democracia, né? E aqui eu não estou falando se é bom ou se é ruim, não. Eu respeito a posição do Leão. Eu estou dizendo que o Leão nunca participou desse movimento, né? O Sócrates detestava o Leão, mas jogava no mesmo time, respeitava essa coisa toda. O Leão não participava das reuniões da democracia corintiana, do movimento, essa coisa toda. Mas você jamais viu o Sócrates falar mal do Leão enquanto eles eram jogadores de futebol. Depois não, depois eu vi o Sócrates falar muitas vezes do Leão e falar coisas horrorosas. Tá? Mas aí já não era questão de você prejudicar o jogador ou não, né? Mas é questão de conflitos, né, de posição de um e de outro. Inclusive, eu vi uma entrevista do Juca Kfouri, um comentário dele na Cultura, dizendo que quando o Corinthians conquistou aquele título que quebrou o tabu, o Sócrates disse, vocês não se esqueçam que nós devemos a esse cara, que era o Leão, que tinha feito uma grande atuação naquele jogo. Isso aí foi 81, né? Porque foi 77. 77 que quebrou o tabu. Isso. Esse título deve ter sido de 81. São Paulo foi campeão em 82. É. Porque, pode ser de 69 também. Porque 79 o São Paulo foi 80, 81, o Corinthians foi 82, 83, bi com o Sócrates, né? 79 ele já estava no Corinthians, não é isso? 79 já estava, mas não estava o Leão. Mas não estava o Leão, então é o bicampeonato de 82 e 83. Isso, porque na quebra do tabu não era o Leão o goleiro, não, logicamente. E o Sócrates também não estava.
É correto, na sua opinião, esse engajamento político de um atleta ou ele deve se ater apenas a desenvolver a sua função física? Olha, bem lembrado, o Ademar retratou muito bem essa participação política que todos devem ter, independente da profissão. É um jogador, um futebolista, ou um engenheiro, um médico, ele tem que ter. Ele tem que participar, sim, da vida pública, política do país, para que esse país seja bom. E ele que defenda, por exemplo, uma determinada área do futebol, por exemplo, que o esporte é fundamental. Quando nós temos esporte, nós podemos combater a violência. Através do esporte, nós podemos encaminhar os nossos jovens para aquele caminho que interessa. Então, o Sócrates, na democracia corintiana, ele demonstrou que, como futebolista, ele também mostrou essa tendência, essa participação, que é muito importante, sim. Eu acho que todos têm que participar. Não pode ficar alienado. Eu daria aqui uma sugestão no SP Sport da TV Assembleia. Os estádios de São Paulo têm nomes de bairros. Por exemplo, o Canindé, todo mundo conhece por Canindé, é o estádio Oswaldo Teixeira Duarte. O Morumbi é Cícero Pompeu de Toledo. O Pacaembu é Paulo Machado de Carvalho. O Parque Antártica é Parque Antártica, porque parece que faz muito tempo que Desde 1920 existia ali já o Parque Antártica. Né? Já existia não um estádio de futebol, mas ali era um parque que a cidade se divertia, como se fosse o Ibirapuera, por exemplo. Né? E já se chamava, na época, Parque Antártica ali, que era da Companhia Antártica Paulista. E eu daria uma sugestão que o campo do Corinthians, o estádio do Corinthians, o Itaquerão, poderia se chamar Sócrates Brasileiro, né? Seria uma justa homenagem, ainda principalmente por causa dessa coincidência de ele ter falecido justamente nesse momento dessa conquista do Corinthians. Mas o presidente André Sanches prefere dar o nome de estádio Lula. Qual você prefere, Luiz Ademar? Eu respeito muito o deputado, mas respeito o Lula, que eu acredito que fez um grande trabalho, mas eu não dou nome de político. Acho que entendo que você tem... eu entendo até que não vai ser nem Lula e nem Sócrates, porque eles vão vender o nome para alguma empresa, como tentou fazer o time do Atlético Paranaense quando colocou Kyocera Arena, não sei se vocês lembram, mas não pegou, porque as emissoras não falavam o nome da empresa, e, enfim, e acabou não pegando, eles desistiram da própria empresa. Eu entendo que o Corinthians, por um dinheiro muito grande, aí vai pegar o nome de alguma empresa e vai dar. Mas se fosse para escolher entre Sócrates e Lula, é Sócrates na cabeça. Você acha que pegaria o nome de alguma empresa no Itaquerão? Ou seria uma justa homenagem? Ou está certo o André Sanches para manter o nome, para dar o nome de Lula, deputado? João Reder, você fez uma bela lembrança do nome do Sócrates. Eu acho que cai muito bem. Vamos lançar aqui no programa. Cai muito bem. Eu acho que eu sou favorável, sim, à colocação do Itaquerão, o nome do Sócrates, que está intimamente ligado ao clube. Nos deu muita alegria, deu títulos. E é uma pessoa que traz no futebol, no bojo, no coração do futebol, tudo que ele representou para nós. Né? Então, o Lula pode esperar. O Lula ainda tem muito tempo de vida, ele tem outras obras que vão ser inauguradas, né? Acho que ele nem precisa, nesse instante, disso aí. Sempre nós costumamos homenagear pessoas que foram exemplo, que dedicaram a algo, e essa homenagem, eu acho que é justa. Eu acho que cairia muitíssimo bem no Itaquerão. E você, Mário Marinho, qual o nome de sua preferência? Bom, antes disso aí, o deputado falou que a gente sempre presta homenagem àqueles que já morreram. Então, isso é comum. Mas eu até dou uma sugestão ao nosso presidente da CESP, porque eu, quando fui presidente da CESP, deputado, eu fiz questão de prestar muitas homenagens aos jornalistas já veteranos antes que eles morressem. Assim. Né? Que é para eles sentirem, né, a homenagem. Então, nós fizemos uma série de homenagens àqueles que completavam 50 anos de vida profissional, de jornalismo esportivo e tal, ou 50 anos da CESP e tal, exatamente para que o homenageado sinta que ele está sendo homenageado, e não apenas a família, os amigos e tal. Entre Sócrates e Lula, eu tenho absoluta certeza, acho que o povo, se fizer a enquete, o povo não, a torcida do Corinthians, para quem o estádio é dedicado, né, vai querer, claro, o Sócrates, sem dúvida alguma. Mas eu acho que não pega nem Sócrates, nem Lula. O povo vai gostar mesmo de Itaquerão, o povo gosta de apelido. O estádio Governador Magalhães Pinto, se você fizer uma enquete, ninguém sabe qual é o estádio Governador Magalhães Pinto. É o Mineirão. Mineirão chama então a gente governador. Coloca o apelido, né? Magrão. O Magrão pode pegar, isso aí é uma boa. Magrão pode ser, essa é boa ideia, viu? Porque Socratão ninguém vai falar, Socratão, porque parece sucatão, né? Ninguém vai falar, né? Mas eu acho que Sócrates é uma boa mesmo. E outra coisa,
Vai vender sim, como o próprio André Santos o dia falou com o Galvão Bueno, ficou falando, Itaquerão não é, Itaquerão, então... O André, o André falou assim, olha, me dá um cheque de 400 milhões que eu boto o Galvão. Né? Vai vender, claro. Agora, mesmo vendendo, não vem esse negócio. Vai pegar o Kyocera, que o Luiz Ademar lembrou, não pegou. Né? Você vende, mas não pega. E como disse também, o André disse pra gente aqui, ele falou assim, ó, o negócio é se a Globo falar. Se a Globo falar, pega, senão não pega. Senão não vai pegar, né? Então tem que fazer esse trabalho. Mas sem dúvida alguma, Sócrates, Magrão, belíssimo. E por falar em Globo, com imagens cedidas pela Sport TV, vamos fazer um apanhado do que aconteceu nessa reta final do Campeonato Brasileiro, na sua edição de 2011. Muito obrigado pelas imagens cedidas pela Sport TV, que também cedeu aqui o brilhante comentarista Luiz Ademar, que está conosco hoje aqui fazendo este balanço do Brasileirão 2011. Vamos lá, roda VT. Corinthians e Vasco, 2 últimas rodadas, o Corinthians venceu o Figueirense por 1-0, gol de Edson. Fluminense 1, Vasco 2. Gols de Alexandro, Fred e Bernardo. Fred, esse final de campeonato saiu com tudo, hein? Tá detonando, quase pegou a tiraria. Disparou a fazer gol. Você sabe que o Fred é a revelação do meu time, né? O América Mineiro, né? A revelação do América. O Corinthians chegou... 1-1, Vasco e Flamengo, o último jogo que vocês acompanharam por todas as emissoras do Brasil que estavam transmitindo, e nós agradecemos mais uma vez a Sport TV. Na penúltima rodada, o Corinthians chegou por 10 minutos a ser campeão, né? Quando ele estava ganhando de 1-0, terminou o jogo dele, aí o Vasco estava empatando com o Fluminense, fez um gol nos acréscimos, o Bernardo, e aí foi para a última rodada. Na última rodada, o Corinthians jogava pelo empate, empatou com o Palmeiras, e mesmo que tivesse perdido, com o empate de Flamengo e Vasco, ele foi campeão. E merecidamente, né? Que a campanha do Corinthians, se você pegar as 10 primeiras rodadas, ele venceu 9 jogos, empatou 1. Quer dizer, de 30 pontos iniciais, ele fez 28. Depois, mesmo não fazendo um grande segundo turno, foi o time mais regular, o time que mais vezes ficou na primeira colocação, um time que jamais saiu do G4. Então, o título foi merecido. Agora vocês acompanham, então, os lances de Palmeiras e Corinthians, esse jogo que ficou no 0-0. Jogo amarrado foi esse, não, Anil? Foi um jogo amarrado, foi um jogo feio, jogo tenso. Muito truncado e até violento, hein? Até violento. Um jogo, aliás, não precisava daquela violência final também, daquele, né? Aliás, é isso aí, ó. Olha o William aí, essa jogada aí deu muito o que falar, que falam que ele sofreu um pênalti porque o joelho do Henrique bateu no pé dele. Ele teve aqui conosco esses dias. Mas eu confesso que se eu fosse juiz, eu não ia dar esse pênalti. Eu não daria também, não, porque você não percebe. Depois você vendo... Não foi pênalti também. Depois você vendo no replay, você acha um joelho do Henrique batendo no... Mas na hora, na jogada ali, que a gente tem que também analisar a situação do juiz, né? Na hora da jogada rápida, não marcaria jamais. Aí ele marcou a expulsão do Valdívia, né? Marcou a falta e expulsou. Aliás, com todo o respeito ao Valdívia, não jogou bola e na final ele foi ignorante, né? Ele deixou o braço... porque ele não tá jogando bola, né? Ele deixou o braço na cara, ele deixou pra acertar. Sorte que não pegou em cheio. E o Corinthians, essa bola na trave também assustou, hein? Olha, esse lance aí agora, olha aí. Olha lá. É claro que isso tá tripudiando em cima do adversário, tá? Mas o Valdívia cansou de fazer isso. Aí eu pergunto, o Valdívia pode e o Jorge Henrique não pode? Né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é tripudiar? Eu acho bonito, pô. Um chute no vácuo. Tá bom. Uma brincadeira. Poxa, o Garrincha, eu não vi, só evidentemente cheguei a ver tapes. Não vi o Garrincha jogando, mas quando eu vejo o tape, o Garrincha fazia o cara de tonto, pô. Ele ameaçava ir pra lá, vinha pra cá, puxava, ameaçava chutar, pô, e aí era espetáculo. Aí a gente começa a falar, assim, todo respeito à opinião, não sei se o Mário Marinho entende isso, eu acho que o que o Jorge Henrique fez é verdade, foi deboche. Pelo Valdívia, ele falou no vestiário isso, eu tava lá. Mas a verdade é que eu acho que é bonito, cara, é espetáculo. O cara não tá ofendendo ninguém. O Valdívia pode e ele não pode. Exato, mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Né? O que ele fez ali foi o deboche, foi tripudiar em cima do Valdívia. Porque o Valdívia faz isso com os outros. Né? Fez o presidente prudente. Exato. Ele fez o presidente prudente 2-1 no Palmeiras, ele fez isso várias vezes. Exato, então ele queria mostrar, pô, é bom, vocês gostam, então, né? Então fazer isso. Mas eu sou favorável ao drible, o drible sensacional, que o Garrincha fazia. O Garrincha deixava a bola e dava 3 passos correndo para lá, o cara ia atrás dele, a bola estava aqui. Né? Mas eu nunca vi um drible tão bonito que o que o Edson deu lá.
Então, outro drible espetacular, ele lindo, puxou de né? calcanhar, né? Pô, isso daí eu achei lindo. Agora, o no Valdívia, futebol. tem uma coisa, ele ficou a semana inteira provocando também, pela imprensa, dizendo que tem que ganhar de qualquer jeito do Corinthians, que não sei o quê, né? E ele já fez isso lá em Presidente Prudente, chutar onde ele se contundiu, né? Então, quando o Jorge Henrique retribui isto, devia aceitar na boa, né? E o Tinha que Filipão aceitar, falou o isso, Corinthians viu? aceitou. Em defesa, o Filipão no vestiário, eu desci lá para conversar com o Filipão depois no vestiário, e ele falou na entrevista coletiva, o que o Jorge Henrique fez é legítimo, o Valdívia faz aqui, então se a gente fala que tem que é bonito, o Valdívia faz aqui, foi bonito o Jorge Henrique fazer. E eu concordo com ele. Esse drible do Liesio não temos aí? Se tiver, Nesse é lindo, eu compacto nunca vi coisa igual. especificamente, não é. Foi, ele puxou Olha, de já vi calcanhar. muito futebol, nunca vi. Ele ameaçou dar uma puxada de calcanhar, Tava na ele ponta já... direita, eu acho. E aí saiu na linha e cruzou. Foi uma bela Foi jogada, bonito, realmente. sim, foi bonito. Bonito. Agora, falando no Filipão, inclusive, o que eu achei muito interessante é que o Tite, no começo do jogo, deu a volta atrás dos bancos, né? E foi se dirigir ao Filipão e cumprimentou efusivamente o Filipão. Ele havia tido uma discussão com o Filipão, o que mostrou como o Tite é um cara que Elegante, tem sensibilidade. Parece o cara certo no momento certo. né, Eu Bruno? acho que o Tite se precipitou, eu tive a oportunidade de falar isso para o Tite, porque foi o seguinte, o Tite ele ficou chateado primeiro com o Filipão, quando ele entendeu que o Palmeiras não teve força para ganhar do Fluminense, e ali o Corinthians acabou perdendo o título ano passado. E o Filipão falou, poxa, meus jogadores fizeram 1-0, o que eu posso fazer? Eu não entro em campo. Ali ele ficou meio chateado. Aí chegou no Campeonato Paulista, perguntaram pro Filipão, se o Palmeiras ganhar do Corinthians, o Tite vai perder o emprego. Ele falou, se for assim, então eu prefiro perder e o Tite salvar o emprego do Tite. Foi. O Tite ficou chateado com essas duas situações. E entendo que o Tite se precipitou com tudo isso. Aí o Filipão, no lado dele, lá, aí teve o negócio do fala muito, lá, eu falo muito, o Tite começou a ficar na bronca com o Filipão. O Filipão foi levando na boa. E aí até comentou comigo, ele falou o seguinte, lá na frente o Tite vai ver que é ele que está fazendo besteira. Acho que o Tite se conscientizou, ele é um sujeito espetacular, de um caráter maravilhoso, profissional sério, competente, entendeu isso e aí ele foi lá dar um beijo no Filipão e fizeram as pazes. Acho que foi sensacional esse gesto nobre do Tite. Desarmou o Filipão, né? Desarmou o ânimo, assim, que estava carregado, né, Maria? Tava carregado. Aliás, o Filipão, que eu gosto pessoalmente do Filipão, mas o Filipão ficou muito chato nessa final, esse campeonato brasileiro. Mas chato, porque quando o cara ele é exigente, ele é até competente, eu acho o Filipão competente, ele é um cara que faz os seus jogadores trabalhar, mas ele ficou chato. Ele chegava na entrevista coletiva assim, aquela cara que eu não posso falar de que é, mas você está entendendo, né? Aquela cara daquele jeito, maltratando repórter. Eu não estou aqui dizendo que o cara é obrigado a dar entrevista, é obrigado a responder, nada disso. Mas obrigado a ser educado, todos nós somos, não é só ele, não, todos nós. E ele estava chato. Filipão, você estava muito chato, né? E agora, depois que o Palmeiras perdeu realmente a chance de brigar por qualquer título, aí ele ficou mais light, quer dizer, acabou legal. a pressão, né? Acabou a pressão em cima dele, ele ficou né? legal, foi realmente o que aconteceu. Agora, o Luiz Ademar disse uma coisa, porque ele disse ao Tite que o Tite poderia perder o emprego. É por isso que o Tite revidou, você fala muito, né? Acho que O famoso fala muito. Vamos a um rápido intervalo. Fique comigo que eu estou com você. Eu volto já já. Estamos de volta com SP Esporte pela Sport TV. Hoje pela Sport TV não, pela TV Assembleia. Obrigado pela preferência. O cara vai pegar meu lugar, vai pegar meu emprego. Pênalti. Depois vamos falar, olha lá, pênalti. Vamos falar que o João Reder é isso, que o João Reder é aquilo. TV Assembleia SP Esporte. Bem, pessoal, vamos agora, estamos fazendo um balanço do Campeonato Brasileiro na sua edição de 2011. E agora vamos saber a opinião aqui do deputado Jorge Rato a respeito do Tite. Porque o Tite, no meio do campeonato, realmente teve gente que queria tirá-lo, a cabeça dele ficou a prêmio, o cargo balançou, tinha muita gente que dizia que era uma besta quadrada, que não sabia nada de futebol. Ele se manteve no cargo e conseguiu fazer do azedo limão uma doce limonada, né, deputado? sim, o Tite, eu acho que é um belo de um técnico, né? Eu acho que ele, para dirigir o Corinthians, não é para qualquer um.
no meio dessa crise, num campeonato disputadíssimo, campeonato difícil, um campeonato que chegou no final, a uma rodada, não sabe quem ia ser o campeão, né? Em que os grandes que estavam lá na frente estavam perdendo do lado de baixo, dos caras que estavam em descenso, né? Então, eu acho que, para mim, foi injusto o Tite não ser escolhido o melhor técnico. Ele foi campeão num time que é difícil, a gente sabe, nós conhecemos o Corinthians, né? Então, eu acho que, infelizmente, ele respeita a opinião dos cronistas, a opinião dos outros, mas, para mim, ele é o melhor técnico. Agora, o nível técnico do campeonato foi bem fraquinho, hein? João, eu tenho... Emoção, tudo bem. Tudo bem. Emoção, Eu tenho algumas restrições a respeito disso. E vou ser bem sucinto até. Você vai pegar o campeonato espanhol, que todo mundo fala, é uma porcaria. Só tem Real Madrid e Barcelona. O resto, você vai pegar o italiano, agora esse ano a Juventus, ainda a Inter caiu, a Juventus está lá, e aí você tem o Milan. O resto é tudo babinha. Você vai pegar o campeonato inglês, se não fosse aí os milhões, aí, por exemplo, no Manchester City, campeonato também, e que também é fraco. Você tem lá o Chelsea, que veio de dinheiro de fora, e o City. Então, acho que a gente cobra muito, e aí eu respeito todas as opiniões, do nível técnico do brasileiro. Mas qual campeonato no mundo é tão forte quanto o brasileiro? Acho que nenhum. Você vai falar que o Grêmio e o Inter não são candidatos ao título quando começa um campeonato? Os 4 do Rio, você talvez fala, o Botafogo, que nesse ano brigou pelo título. Em São Paulo, você vai excluir quem? Mesmo o Palmeiras com essa fase em baixa, não dá para você excluir antes de começar. E mesmo o Atlético Mineiro e o Cruzeiro quase foram rebaixados. Mas quando começa um campeonato, você já coloca ele na briga. Então eu acho que quando a gente fala assim, é o nível e tal, mais ou menos. Em quase todos os times você tem pelo menos 2 jogadores em nível de seleção. Vamos pegar o Corinthians. Você tem a dupla de volantes, o Paulinho e você tem o Ralf. Para mim são 2 grandes jogadores. O Lietz disputou a Copa do Mundo. O Adriano disputou a Copa do Mundo, estava no banco. O Alex eu acho que joga muito. Então, eu estou dando um exemplo, no Santos você tem Ganso, você tem Elano, você tem Neymar, no São Paulo você tem Luiz Fabiano, você tem Lucas. Então, quer dizer, eu acho que o nível técnico podia ser melhor, podia. Nós tivemos grandes jogos, não, mas jogos disputados. Então é a característica do futebol brasileiro. É jogos disputados, jogos de times aguerridos. E é difícil você pegar um América Mineiro, você vê, o América Mineiro foi rebaixado. Ganhou do Corinthians, ganhou as 2 do Vasco, ganhou do Fluminense. Então, quer dizer, é um time que foi rebaixado. Então é que nosso campeonato é muito competitivo e às vezes eu acho que a gente acha muito da questão técnica. Mas ele poderia ser melhor? Poderia. Mas não acho que ele foi tão baixo como muita gente acha. Pelo menos é a minha opinião. Eu gostei de você ter lembrado do América Mineira, que eu bati aqui, que é o time do coração e tal. Eu gostei muito. Olha, Luiz Ademar, eu concordo em parte com o que você disse. Que quando você fala, você traçou o paralelo com o futebol, por exemplo, espanhol, italiano, inglês e tal, nós estamos falando, você está falando do futebol brasileiro como um todo, mas esse campeonato brasileiro especificamente, eu acho que deixou muito, muito a desejar. Porque quando você fala no Real Madrid e Barcelona, a Espanha só tem Real Madrid e Barcelona. Olha, mas o nível deles está muito, 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 muito acima. Dinheiro, né, Juca? Você vê com o dinheiro também, de craques que eles têm. Exato. Mas aí eu estou falando do resultado, do futebol, né? Então, está um nível muito, muito acima do Corinthians, que é o campeão brasileiro, muito acima do Vasco, que é o vice-campeão brasileiro. Então, esse campeonato brasileiro, eu acho que realmente deixou muito a desejar. Eu acho que não existe futebol tão disputado quanto o brasileiro. Isso não existe mesmo, não. Começa o campeonato, você tem razão. Você tem 10 times disputando em condições de ser campeão, né? Na Espanha, realmente, você só tem 2. Na Itália, você tem 2 ou 3. Na Inglaterra, você tem 3. Então, não passa disso aí. Mas esse campeonato, acho que o que sobrou de emoção faltou em técnica, né? E emoção e técnica nem sempre estão juntos. Concordo, né? eu Não concordo sempre com estão você. juntos. Então foi um campeonato muito emocionante, até o final o Vasco podia ser campeão. Uma rodada atrás você tinha o Fluminense com chance de ser campeão, o Botafogo com chance de ser campeão, o Corinthians, o Vasco, até o São Paulo, o Internacional, se não me engano, estava chegando ali com chance e tal. E na última rodada, 2 times fortes, Vasco e Corinthians, com totais chances de ser campeão. Só decidido no último minuto do último jogo. Então, isso foi muita, muita emoção. Mas, tecnicamente, é fraco. Você falou do Corinthians. O Corinthians tem 2 jogadores a nível de seleção. Mas, olha, nenhum deles é absolutamente imprescindível na seleção. Não é o Neymar. Tá? Nenhum deles é um jogador como o Neymar que você quer na seleção. Ou que é o Ganso, por exemplo. O Ganso tem que estar na seleção. Ou o Dedé do Vasco tem que estar na seleção. Então, você está com um time de campeão, você vê essa premiação que a sua TV, Sport TV, fez agora,
2 jogadores só do Corinthians. O Vasco, vice-campeão, tinha mais, acho que 4, se não me engano, né? Então isso mostra assim, que o Corinthians, por exemplo, foi muito mais um time competitivo, certo? Muito mais coeso, muito mais armado taticamente, e isso se deve ao técnico, né? Do que aquele time brilhante que a gente gostaria que fosse. Por isso que eu falo que o é injusto. O resultado. O Tite, eu acho que ele, não com tantos jogadores de renome, mas ele ganhou o campeonato com a sabedoria dele. Eu acho que esse campeonato foi disputadíssimo, em que o seu América ganhava, que era o último colocado, ganhava dos líderes. Aliás, foi o time mais regular do campeonato brasileiro. Ganhou do Corinthians lá, não é? O América foi o time mais regular do campeonato. Ele começou na lanterna e quase terminou na lanterna. Né? E nós, bem da verdade, olha, o América... E ganhou dos cabeças. O América foi tão regular quanto o Corinthians. O Corinthians ganhou 21 partidas, o América perdeu 21. Quer dizer, foi a mesma regularidade, só que ao contrário. Sabe, né? deputado, e outra coisa que eu acho que é interessante a gente frisar, que é o seguinte, hoje os times precisam ser competitivos. Às vezes a gente pensa muito em time cheio de craque. Se a gente for pegar no próprio Campeonato Brasileiro, mas na Série B a portuguesa, você vê que a portuguesa, qual que é o grande cara? O Edno, que no Corinthians não ficava nem no banco. Então hoje você tem, por isso que eu falo que esse negócio de a competitividade hoje está sendo mais importante e o preparo físico do que a técnica, porque os times estão muito iguais. E aí que eu chego naquele, concordo com o Mário Marinho, a técnica é uma coisa, a competitividade é outra. Sim. Mas se você colocar um time técnico, só não vai ganhar mais nada no futebol brasileiro. É verdade. O Tite colocou o Wallace lá para segurar. Exatamente. Quem que não entendeu que ele queria segurar o empate, não é? Nós não tínhamos o Ralf e também não tínhamos o Danilo. Estava lá sem o desfalque também do... o Sheik não estava jogando. E são jogadores importantes, porque o técnico... O Corinthians não tinha tantos reservas assim. Agora, esse campeonato, ele é tão competitivo que você pode ver. Eu não sei que termo de renda, mas nós não tínhamos o Maracanã, nós não tínhamos o Mineirão. Teve dificuldades, é lógico, né? E foi bem. Eu acho que esse campeonato, foi um dos melhores. E números aí, deputado... Não vou discutir tecnicamente, mas... O número de público caiu um pouco de renda exatamente por causa da falta desses grandes grandes caído muito mais, né? O maior público foi no Morumbi. Exatamente. Justamente, São Paulo e Flamengo. Agora, já que a gente está falando... Tivemos 63 mil e poucos. Essa carona aí de Corinthians que a gente está falando, convidar o corintiano, aí o amigo corintiano, que gosta de futebol, está nas bancas aí a revista da Online, Penta, Timão Penta Campeão, que é uma revista que é show de bola, especial, a revista chama-se Show de Bola, um número especial dedicado ao Corinthians, que eu e o meu sócio, Silvio Natas, nós fizemos para homenagear o Corinthians e os corintianos nessa reta final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians campeão brasileiro. Em todas as bancas do Brasil? Todas as bancas do Brasil, você procura lá, Show de Bola especial, Timão Penta Campeão. Qual que é o seu blog, Marinho? Blog do mariomarinho.blogspot.com. .com não tem o BR. Ademar. Primeiro eu quero falar que realmente o trabalho do Mário Marinho eu sempre acompanho, não é só do Corinthians, agora atualmente é do Corinthians, mas ele sempre faz de todos os clubes, campeonatos, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, então é um trabalho brilhante. E o meu blog é blog Ademar, é a mesma coisa, .blogspot.com, lá eu falo geralmente do futebol caipira, ou seja, dos clubes do interior de São Paulo. É o blog caipira, né? É o blog caipira. Eu curto muito esses. Muito importante. Eu curto muito os clubes do interior de São Paulo, os clubes paulistas, e gosto muito das novidades. Agora que os times estão contratando, Série A2, Série A3, então é bem legal. Então eu gosto de poder. Inclusive, até de última hora, você vê que lá, povo de Itapira, o Itapirense contratou o José Carlos Serrão para tentar subir da 3 para 2. Então, essas curiosidades eu trago para o meu blog. Não, e é muito importante isso, porque a grande mídia não tem condição de dar destaque a esse tipo de divulgação. Aqui no nosso programa, no SP Sport, a gente sempre fala. Fizemos um programa especial sobre a Copa Paulista, que o Paulista ganhou. Bicampeão, aliás. A gente sempre procura abrir espaço para esse tipo de divulgação, né? E o Neymar, hein? Melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2011, confira comigo. Bom, eu acho que quase que indiscutível, né? Não é, deputado? Neymar é um fenômeno. Jovem, humilde. Eu vi uma entrevista dele dizendo que ele não compra nada sem consultar o pai. Não, o pai dele dá 10 mil reais por mês para ele e o resto o pai dele aplica.
Aí ele fala, ô pai, eu queria um carrão. Tá bom, se você fizer tantos gols, tal meta, o Santos ganhar tantos jogos, você ganha. Verdade. Ele teve, por exemplo, no pré-olímpico. E um golaço como esse merece até mais de um gol de um cara. Até porque não ganha muito dinheiro. Então o pai dele é meio controlado, acho que é bem legal, ele é bem amparado pela família, isso é muito importante, a família é a base de tudo realmente, e o pai dele faz a coisa certinho. Imagina o Garrincha tendo um pai como... Exatamente, isso aí é Garrincha importante. morreu pobre, morreu... Agora, vale a gente lembrar que o Neymar não participou de quase 2 meses do campeonato. Ele ficou 15... na Libertadores, quando estava na reta final, o Santos poupou os titulares em alguns jogos. Depois acabou a Libertadores, ele foi para a Copa América, né? Antes ele já tinha disputado o pré-olímpico. Quer dizer, o ano do Neymar, se você for analisar para o Campeonato Brasileiro, mesmo, você vê como ele é gênio, mesmo ele não jogando quase 2 meses, ele foi eleito o craque do campeonato. Imagine aí, eu vou fazer uma provocação ao Corinthians. Se o Santos joga completo, o Corinthians não ia ver esse título, mas nem assim, ó. Se o Santos joga completo, porque eles perderam 40 dias, Ganso, Neymar e Elano. Tem isso também. Se depois da Libertadores o Santos fica completinho com aquele time, esse título era do Santos. O Mano Menezes que foi eu ia fazer uma provocação pro deputado. Deputado, vocês iam ser vice. Deputado. Não é bem assim, futebol todos se igualam, viu? Tem indivíduo que tem 1,60 m, ou tem 1,90 m e se iguala. E também jogadores também. Tanto é que a gente vê o último colocado ganhando do líder, como o América ganhando do Corinthians, né? Mas vamos lembrar do Fluminense, do Flamengo. Campeonato Paulista, Santos e Corinthians, o Santos deu 2 passeios. Futebol é assim. É uma provocaçãozinha ao deputado só, Marinho. Ao Marinho também. Mas o Neymar realmente é fora de série. O Neymar é tão fora de série que ele tá ficando até bonitinho, rapaz. Eu vejo os caras falando assim, olha, o cara não é feio, não. Ele é bem feinho, né? Agora tá ficando bonitinho. Que a conta bancária dele vai deixar ele bonitinho, né? Ele vai vai fazendo a transformação. Ele naquele iate dele, né? Ele tem uma pele... Fica pele bonitinho. sedosa. Você vê aquele cabelo esquisito, aquela coisa horrorosa, parece o mico-leão que ele tem na cabeça aqui, né? Aquele negócio horroroso. E é um todo mundo, sucesso, todo mundo quer, as meninas desmaiam, parece os Beatles chegando. Não precisa falar para o André Santos comprar o Neymar, né? Dá Tá atrás do Tevez. Ele já tentou o Ganso, né? Por que não tenta o Neymar agora? É verdade. E para o futebol paulista, uma ótima novidade. A Luz e a Ponte Preta subiram da Série B para a Série A e nós teremos mais 2 times paulistas no próximo campeonato e nenhum paulista caiu para a Série B. Vamos conferir um pouco alguns lances da Luz e Ponte Preta e lembrando a vocês que estão comigo aqui, roda para mim na tela, Luz e Ponte Preta, lembrando a vocês que estão comigo aqui que agora nós temos vários times paulistas na Série A. Na Série B nós tínhamos 7, né? Daí subiram 2, a Ponte Preta e a Portuguesa, não caiu nenhum. E da Série D, vale destacar também que o Oeste de Itápolis subiu da Série D para a Série C. E o Marília, que era da Série C, caiu para a Série D. Então nós tivemos um rebaixamento só do futebol paulista pelo Brasil. No relação à Série B, o que a gente tem que destacar é o trabalho do Jorginho. Você vê que foi o melhor ataque do Brasil, né? Ele até fez mais gols que o Corinthians. Foi um cara que recuperou o Edno, que estava no Corinthians, não vinha nem se aproveitar. A Portuguesa ficou de ponta a ponta entre os 4, na maioria, que nem o Corinthians fez na Série A. Ele também fez na B, ficando na liderança do campeonato. E era um time que, se você fosse analisar, os 2 zagueiros titulares eram canhotos. A gente fala que não pode canhoto jogar junto. O lateral direito era atacante. Os 2, o Boquita, que terminou Boquita e Guilherme, são segundo volante os 2. Quer dizer, os 2 se dividiam ali depois da contusão do Ferdinando. Quer dizer, o Ananias, que era atacante, é meia. O Henrique, que jogava no ataque, era meia. Quer dizer, era um time então que não tinha ninguém no lugar, não? Não, ninguém. O Jorginho conseguiu mostrar que ele, com 2 zagueiros canhoto, com um atacante na lateral, com 2 segundos volantes, com nenhum atacante, porque o Ed não é atacante. O Ed não é atacante, Ananias não é atacante e Henrique não é atacante. Então ele conseguiu aí que eu falo que é a competitividade. Hoje em dia, o time competitivo ganha título. O time bom vai ser difícil ganhar título. Se você não conseguir aliar a sua técnica com a competitividade, e o Jorginho fez isso de maneira brilhante. E a Ponte Preta, que já no Campeonato Paulista tinha ganhado todos os grandes na primeira fase e perdeu só para o Santos nas quartas de final por 1-0 na Vila, quando ela jogando melhor, manteve também um grupo. O garoto lá, o Renatinho na ponta direita, o Ricardo Jesus no ataque. Um time competitivo também, merecidamente. O Gilson Kleina fez um grande trabalho. Os 2 times merecem o acesso. Agora, tomara que esses 2 times tenham subido para ficar, né?
Porque esse negócio de sobe, volta, português é mestre, bate e volta, bate e volta. É que nem o meu América Mineiro. No ano passado, eu estava lá em Belo Horizonte, no começo do segundo semestre, né? Nós nos reunimos lá, a massa do América. A América tem uma massa torcedora, 18 né? pessoas. Não, eram 15, eram 15. Eram 15 que 3 estavam viajando. Estavam viajando. E nós chegamos à conclusão seguinte, é melhor o América ficar na segunda divisão. Fica em quinto lugar, né? E não só porque os 4 primeiros subiam, né? Fica em quinto lugar. Faz uma campanha bonita, legal, e não só, porque sobe, bate e volta, não deu outra. Né? Bateu e voltou. E cair é triste. Pois é, aí cair é triste. Então, mas eu achei muito legal a entrevista coletiva dos dois, do Gilson Klein e do Jorginho, falando justamente o que o Mário Marinho falou. Nós não podemos ser time ioiô. Então tem que montar time para não ficar vai, volta, vai, volta. E eles falaram justamente isso. É que acaba o campeonato, eles vendem, né? Esse é o problema. Vendem os jogadores bons deles. Não consegue manter. É que eles montam o time. Agora, o América começou a reagir tarde. Se ele reagisse um pouquinho antes, ele não cairia, não. Mas o Givanildo já renovou em contrato com o América, acho que você está sabendo. O Givanildo ele falou, eu caí, eu vou subir. Então, e eles vão preparar um time para brigar pelo título. Eu falei com o assessor de imprensa do América Mineiro, que é o nosso presidente da Associação dos Cronistas Esportivos lá de Minas Gerais. E ele falou que o time vai montar um time legalzinho para brigar pelo título. Então dá para você ter esperança, Mário. A esperança de torcedor ela sempre existe, nunca morre. Você vê o Corinthians, ele ficou tanto tempo sem ganhar e mesmo assim a torcida cresceu. Mas o América não é só questão de time, não. É questão de elenco, é plantel, quer dizer, não adianta ter 11, tem que ter mais. É questão de estrutura de departamento de futebol, médico, nutricionista, essa coisa, que no América é fraco. Né? Então não adianta só montar o time. Você tem que montar o time, isso que a gente quer da Portuguesa, da Ponte Preta e tal, é que tenha um time e que tenha toda a estrutura para continuar na Série A. Agora, em termos de campanha geral, numa visão geral dos campeonatos, Série A, Série B, Série C, eu acho que a Portuguesa deu um show de bola, meu deputado. Verdade. A Foi Portuguesa espetacular. saiu e já se classificou, foi campeão já antecipadamente, né? Acho que mostrou aí a organização. E a Portuguesa merece, né? Tem uma estrutura, acho que eles se organizaram e merece todos os nossos parabéns e congratulações. Agora, uma coisa, Valdemar, uma coisa que eu fico feliz é que quando a gente vai para o Rio de Janeiro, os cariocas acham que tem o melhor futebol. Aí, num determinado momento no Campeonato Brasileiro Série A, via lá os 4 times do Rio, mais o Corinthians, né? Só. Então, e aí... O Corinthians defendeu a bandeira paulista. Defendeu a bandeira paulista. Então, o Corinthians chegou no momento lá que a gente achava que um dos cariocas ia ser o campeão. Ia ser campeão. campeonato e foi o paulista, carioca na final, né? E foi um paulista. Mas está polarizando, né? Se você pegar o São Paulo, foi tricampeão, depois veio Flamengo e Fluminense, agora Corinthians. Está ficando já, são 6, 7 anos, São Paulo ou Rio. São Paulo, né? Está ficando meio... Mas na Europa é assim, né? Você pega um jogo do Real Madrid, o Barcelona, joga um time lá de baixo e já sabe qual é o resultado. Aqui não sabemos, né? Porque é imprevisível. Mas aí eu acho que pode ter essa concentração, sim, de Rio e São Paulo, como tinha antes, né? Gente, a seleção do campeonato ficou a seguinte: Jefferson no gol do Botafogo, Fagner do Vasco, Dedé do Vasco, os zagueiros, Hever do Atlético Mineiro e Bruno Cortes do Botafogo, Ralf do Corinthians, Paulinho do Corinthians, Diego Souza e Ronaldinho Gaúcho no meio-campo do Flamengo, Neymar do Santos e Fred do Fluminense, os atacantes. Alguma ressalva? Eu acho que o Fernando Praz do Vasco foi mais goleiro que o Jefferson. Ver a reta final do Botafogo foi deprimente. Então o Fernando Praz manteve o nível. Eu entendo que o Borges, na minha seleção, quando eu votei, eu coloquei Neymar e Borges. Concordo com o Fred, foi espetacular na reta final. O Borges foi não. O Borges jogou até quando o Santos jogou com o time reserva, ele jogava e fazia gol. Então o Borges para mim foi mais regular. Então as minhas duas ressalvas são no ataque com o Borges e na defesa com o Fernando Praz. Deputado Jorge Rato, alguma ressalva? Não, eu concordo com o Ademar. Eu acho que o Borges foi, naquele momento difícil do Santos, ele aparecia e fazia. Quando o Neymar não fazia gol, ele fazia. Eu acho que um belo jogador, teve uma... Pena que o Adriano, né, não teve oportunidade. O Adriano seria o mico do ano, deputado. Pena o Adriano. Olha, eu estava no jogo usar e o pessoal, camisa, tinha um torcedor do meu lado aí, falou assim, pô, mas o Tite tem que colocar o Adriano. Quando expulsou o Valdívia, tem que colocar o Adriano. Eu falei assim, o Tite não vai colocar o Adriano. O Tite é retranqueiro. Alguma ressalva na seleção do campeonato, Mané? O Luiz Ademar fez uma análise completa e muito boa, né?
Eu, apesar de ser fã do Fred, o Fred foi do América Mineiro, fez o gol mais rápido do futebol mundial. Na Copinha, defendendo o América aqui na Copa São Paulo, 3 segundos e 17 centésimos, uma coisa assim e tal. Apesar disso, realmente ele apareceu na reta final quando o Fluminense embalou. E o Borges, inclusive, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então merecia realmente, pelo simples fato de ser o artilheiro, né, já merecia realmente estar ali. E além disso, jogando ao lado de Neymar. Então, se você coloca a mesma dupla, né, quer dizer, você tem um time muito mais eficiente. Se essa seleção fosse se materializar, né, fosse jogar realmente, então era melhor você ter Borges e Neymar, sem dúvida alguma. O destaque final seu desse campeonato, para a gente encerrar. Olha, o destaque final eu entendo que parabéns para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, se a gente lembrar lá atrás, até quando São Paulo foi tricampeão, o Rio estava muito embaixo, os times estavam largados, agora eles começam a se estruturar, perceberam que precisam de estrutura, precisam de campos, precisam de treinamentos, de bons treinadores, se reestruturou, foi campeão com o Flamengo, foi campeão com o Fluminense e esse ano foi vice-campeão com o Vasco. Então achei muito legal isso. Entendo que o Corinthians está de parabéns pelo título, foi realmente o time mais regular, o time mais competitivo. E acho que os times, principalmente São Paulo e Palmeiras, decepcionaram. O São Paulo chegou a ficar no G4 primeiro turno inteirinho, metade do segundo turno, depois caiu vertiginosamente por falta de planejamento, trocou muito de treinador. E o Palmeiras, lamentavelmente, eu até falo para a torcida do Palmeiras, o Filipão tentou, mas o time do Palmeiras era muito ruim. Destaque final, Marinho. Destaque final para o Corinthians, merecidíssimo campeão brasileiro. Aliás, nesse campeonato brasileiro, o Corinthians só ficou fora do G4 em uma rodada. No Campeonato Brasileiro do ano passado, ficou em todas as 38 rodadas, portanto, em 75 rodadas, o Corinthians ficou entre os 4 primeiros colocados. Então, merecidamente campeão brasileiro. O time é brilhante? Não, não é brilhante. Então, trabalho, palmas, aplausos para que o Tite conseguiu fazer e conseguiu fazer com que esse time fosse realmente um time que funcionou, um time que sem brilhantismo, né, sem Neymar, sem Dedé, né, mas conseguiu chegar lá e mereceu o título de campeão brasileiro. Seu destaque final, deputado Jorge Rato. Eu acho que é o Tite porque ele viveu um momento muito difícil, a diretoria toda, uma parte da diretoria querendo exonerar o Tite, e aquele colega que estava sem jogo comigo lá no Pacaembu, coloca o Adriano, ele não colocou, e eu pensei, o Tite é retranqueiro, mas ele queria ganhar o campeonato, queria ganhar o jogo e ganhou. Só que deixou a gente com o coração na mão, sofremos muito. Mas de qualquer forma, o destaque é o Ralf e o Paulinho, né? É excepcional, vai ser da seleção brasileira e vai nos dar alegria. Eu queria cumprimentar, encerrando esse programa, que fez o balanço do Campeonato Brasileiro na sua edição de 2011, a torcida do Corinthians, que realizou o sonho de ser campeão. Realmente ser campeão é a realização de um sonho. E por falar em sonhos, eu queria lembrar uma frase do Walt Disney, que disse certa vez que quando ele descobriu que os sonhos podem se tornar realidade, ele deitava não para descansar, mas deitava para sonhar. É isso aí. Falei pouco e falei bem, já ganhei meu vintém. Até a próxima oportunidade, boa sorte e amém. Tchau, tchau.